Boa noite aos irmãos, bem aqueles que vão acompanhar depois, que Deus possa nos abençoar. Quantas coisas boas o Senhor tem nos feito. Poderíamos passar o dia, o ano, a vida inteira contando, e não daria tempo para falar do cuidado paternal, amoroso, sábio, completo e perfeito de Deus. Mesmo as situações que classificamos como difíceis, o Senhor tem propósitos benéficos. Afinal, a sua natureza é santa e perfeita e jamais pode fazer o mal a alguém. Imagine aqueles que lhe pertencem, aqueles a quem Jesus salvou e os tornou seu filho por meio da adoção. A nossa grande dificuldade em ser grato é que não estamos percebendo e trazendo à memória, a nossa memória, como o Senhor é bom e o quanto Ele nos ama. E para isso, irmãos, nós vamos meditar hoje no texto de Êxodo, capítulo 17. É um texto que estou lendo no meu devocional e dá para tirar uma boa lição desse texto aqui. Êxodo, capítulo 17, vamos ler do 1 ao 7. Livro de Êxodo, capítulo 17, do 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos nesse instante a entender. Nós temos uma enorme carência, ó Deus, de nos fortalecermos em Ti e nos Teus ensinos. Ajude-nos que nessa noite nós possamos aprender, ó Deus, a sempre olhar para Ti, porque sempre ao olhar para Ti poderemos ser gratos pelo que Tu és e pelo que tens feito. Nos abençoe nesse instante, nos ilumine. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Olhe para Deus e serás grato. Vamos aprender aqui, irmãos, algumas lições importantes para que nós possamos olhar para Deus e realmente sermos gratos a Ele. Você sabe que o povo de Israel viveu 430 anos ali no Egito, de José a Moisés. No final desses anos, cerca de 50 anos, ele sofreu dura escravidão. E o que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. O livro de Êxodo narra exatamente como Deus, com mão poderosa, arrancou o seu povo ali do Egito e os levou à terra prometida. Foram feitos, irmãos, nós sabemos disso, maravilhosos e poderosos. Deus realizou diante dos olhos do povo. Você lembra que as pragas aconteciam no Egito e ali perto estava o povo de Deus e não atingia o povo de Deus, mesmo estando na mesma região. Impressionante o cuidado
de Deus. Deus, então, em todo o tempo, andando com o seu povo pelo deserto, suprindo tudo o que era necessário. Por exemplo, durante o dia, Deus deu a nuvem, estavam com eles através da nuvem, para então os cobrir e os livrar do calor. À noite, Deus então dava a coluna de fogo, a sua manifestação era através da coluna de fogo. Tudo isso aqui, irmão, significava de modo visível o cuidado zeloso e completo de Deus pelo seu povo. Mas qual foi a resposta do povo, irmãos? Foi um grande problema, porque quando surgiam necessidades, o povo então murmurava e falava de Deus, que Deus os queria deixar morrer ali no deserto e melhor que fosse estivessem no Egito. E a primeira lição que queremos aprender aqui, irmãos, que há uma razão por que eu tenho que olhar para Deus. E a razão é porque necessidades sempre vão existir. Olha o que acontece aí no versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Nós não podemos esperar, irmãos, que nunca teremos nenhum tipo de necessidade. Elas são naturais às nossas vidas. E as necessidades deveriam produzir em nós o quê? Dependência diária. Você lembra quando Jesus falou assim mesmo para nós, ao ensinarmos sobre a oração, e disse: o pão nosso, ore, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que eu não oro pelo pão do mês inteiro? Porque Cristo queria me ensinar também que todos os dias eu deveria o quê? Depender de Deus e orar e buscá-lo continuamente. Porque necessidades sempre vão existir. A diferença estará como eu vou lidar com essas necessidades na minha relação com Deus. Diz o texto aqui que chegou o povo no deserto. Você imagina, né? No deserto é um lugar que não tem água. É natural que eu saindo de uma cidade e fosse atravessar um deserto, que eu iria encontrar dificuldade. O povo deveria saber disso, que haveria dificuldade. Era natural. Mas nota, irmãos, que quem estava com eles? Quem iria conduzindo o povo passo a passo? O texto, inclusive, diz isso aí, olha, no versículo 1, diz: fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Quando é que eles paravam, irmão, de caminhar? Quando Deus mandava. Por que Deus mandava parar? Porque tinha que descansar, tinha que se recompor, tinha que dormir, né? Tinha todo o cuidado de Deus durante todo o trajeto. Deus estava conduzindo o povo e dando ao povo o que era necessário. Então surgiu necessidades aí. O que o povo faz? Ele murmura contra Deus. As necessidades surgiram como natural, mas o principal que eles deveriam olhar é que Deus estava com eles. Deus estava presente, e se Deus estava presente, Ele iria suprir as necessidades. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro bendiz ao Senhor. Sabe, o povo ali estava sofrendo muito, e ele bendiz ao Senhor porque ele olha para o Senhor e diz: olha, Tu nos deu a salvação, e todos os benefícios da salvação têm nos alcançado, de maneira que nós temos tudo. Então Pedro nos leva a olhar para Deus e se alegrar nele, bendizê-lo em todo o tempo. Davi, no Salmo 103, verso 1, diz: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E diz lá: bendiga a Deus do fundo da sua alma. Mesmo diante de Davi enfrentando desafios e necessidades. Irmão, nós precisamos olhar para o Senhor. Mesmo que necessidades surjam, elas sempre vão existir. Nós estamos numa ênfase, né, nesse período de necessidade de quê? De saúde. Estamos preocupados, precisando buscar a Deus. A gente vê às vezes pessoas sofrendo do nosso lado, mas o Senhor está presente. Devemos olhar para quem está conosco, não pelo que nos acontece.
para quem está conosco. Afinal, também, irmãos, tal como o povo aqui, Deus nos tirou do Egito. Qual foi o Egito, pastor? A nossa escravidão dos pecados. Ele enviou Cristo para nos salvar e desde ali Ele tem nos guiado até onde, irmãos? Até a terra prometida, o paraíso, a eternidade. E Ele jamais nos deixou nessa jornada. Então, necessidades existem. E eu preciso confiar e ter dependência diária de Deus. As necessidades deveriam produzir em mim dependência. É um dos propósitos. Porque a presença, e o irmão leu aqui o Salmo 23, a presença de Deus conosco é o que nos basta. Até há uma música assim, né? A presença de Deus conosco é o que nos basta. E de fato é isso. Olhe para Deus e serás grato. E vimos aqui a primeira lição, que há uma razão porque tem que olhar para Deus, porque sempre vão existir necessidades. Mas também, irmãos, uma outra lição que a gente deve aprender aqui é que é necessário despojar a murmuração. Olhe comigo o versículo 2 e 3. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tende aí o povo de sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, nossos filhos e aos nossos rebanhos? Note aqui, irmãos, que nós temos a tendência, nós mesmos, de quê? De sempre olhar para aquilo que nos falta. E sabe quando eu olho apenas para aquilo que me falta, quando eu olho apenas para as necessidades, eu devo ter cuidado. Porque quando eu foco nas necessidades, naquilo que me falta, eu posso murmurar. E sabe o que evita a murmuração, irmãos? Sabe qual é o antídoto contra a murmuração? É o agradecimento, é a gratidão. Porque a gratidão me faz enxergar o que já me alcançou, o que Deus já tem feito por mim. Então, olhar para Deus me leva a ser grato, porque eu posso perceber o seu cuidado. O povo aqui, irmãos, mesmo vendo tudo que Deus fez, o que eles fizeram? Eles se voltaram contra Moisés, que Deus havia colocado para os ajudar, e também se voltaram contra o próprio Senhor, dizendo: o Senhor nos trouxe para cá, para esse deserto, e agora vamos morrer de sede. Melhor que estivéssemos lá no Egito. Você imagina isso, né? Sofrendo escravidão dura, eles acharam melhor estar no Egito do que estar com o Senhor. É claro que não era todo o povo, era uma parte do povo. A murmuração impede, irmãos, inclusive, de vermos diante dos nossos olhos o cuidado de Deus. O povo não conseguia enxergar, que sabe o que, irmão? Na hora que estavam murmurando, a nuvem que estava lá cobrindo eles, a presença de Deus. Ali estava expresso o cuidado presente de Deus para com eles. Isso é tão impressionante, irmãos, que você sabe que o cuidado de Deus era tão grande que as sandálias deles não desgastavam, as roupas não envelheciam. Deus cuidou de detalhes da vida daquele povo. E quando falta a água, não tinha água, e a água é o que para nós? É aquilo que é básico. E aquilo que é básico e essencial, Deus prometeu o quê? Suprir. Então eles deveriam confiar, se Deus cuida da sandália deles, da roupa, não daria água para eles. Eles não conseguiam ver isso porque estavam com um coração ingrato e começaram a murmurar, mesmo vendo todo o cuidado de Deus. O povo não foi capaz de se ajoelhar e clamar. O povo esqueceu o quanto Deus estava cuidando deles, mas murmuraram, e isso desagradou a Deus. Sabe por quê, irmãos? A murmuração é um sinal de quê? De incredulidade. Quando eu murmuro, eu estou manifestando uma incredulidade no cuidado de Deus. Às vezes os nossos corações são inundados por preocupações e necessidades que cegam o nosso olhar para quê? Para o cuidado visível de Deus. Se não cuidarmos, irmãos, podemos viver murmurando, reclamando de tudo.
Se tem uma coisa, eu reclamo porque tem. Se não tem, eu reclamo porque não tem. Se tem, eu reclamo porque está daquele jeito. Se falta isso, murmuração. Deveríamos olhar para Deus e agradecer. Para quem Ele é. E pela forma como Ele tem nos amado e cuidado tanto de cada um de nós. Meus irmãos, lembra do profeta Abacuque? Quando ele diz que mesmo que tudo dê errado na minha vida, mesmo que aconteça de me faltar tudo, ainda assim eu vou me alegrar em quem? No Senhor. Vou exaltar no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza e faz os meus pés como da altaneira, faz subir, faz atravessar os desafios. Lembre, a murmuração é uma forma de incredulidade, pois mesmo sabendo quem Deus é, mesmo sabendo de tudo que Ele já fez, nós não cremos que Ele cuidará do que estamos passando hoje, por exemplo. Estamos vivendo um momento difícil, é verdade. Não estamos cegos nem incrédulos à realidade, mas Deus está conosco. Não sejamos incrédulos, mas crentes, confiantes em nosso Deus. A gente pode realmente às vezes falhar. Podemos às vezes, é verdade, ficar com medo, isso faz parte. Mas jamais devemos nos dar lugar em nossa vida para a murmuração, para a incredulidade. A gente deve olhar para o Senhor. Olhe para Deus e você será grato. Também, irmãos, uma terceira lição que eu aprendo aqui, que é preciso orar a Deus. Olha, diferentemente do povo, olha o que Moisés vai fazer. Versículo 13, irmão. Versículo 4, melhor. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar. Irmãos, perceba a diferença de Moisés para o povo. O que o povo fez? Murmurou. O que Moisés fez? Clamou. Moisés orou a Deus. E note que a oração de Moisés aqui, ele apresenta a Deus a necessidade da água e apresenta também aquilo que ele estava passando e sentindo. Ele diz: olha, Senhor, está aqui o povo, que farei a ele? O que eu vou dar para eles? Mas também, Senhor, eles só faltam me matar aqui de apedrejamento. Moisés fala para Deus a necessidade e daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava passando naquela situação difícil. Ele ora a Deus. Irmãos, e quando Moisés ora, e Moisés não orou somente nessa situação, Moisés foi um homem de oração. Ele sempre estava conversando com Deus. Quando ele ora, o que acontece? Deus responde de imediato. Olha o versículo de número 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Então Deus dá ordens e diz que vai suprir a necessidade do povo. Uma oração que tão logo foi respondida. Deus diz para Moisés como ele deveria fazer, e também chama a atenção, sabe o que, irmãos? Ele diz: eu mesmo vou estar contigo ali diante da rocha. Olha aí o versículo 5. Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão um bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti. Irmão, Deus estaria ali na rocha, para mostrar que Ele que está dando o suprimento das nossas necessidades. Moisés era o instrumento escolhido por Deus, a rocha era o meio pelo qual ficaria claro o cuidado de Deus e o seu poder, porque você já viu isso, sair água da rocha, né? Deus faz com que saia água da rocha e água boa para suprir a sede do povo. O caminho que o povo seguiu foi a murmuração, mas o caminho que Deus seguiu qual foi? O clamor, a oração. Qual caminho nós estamos seguindo? Quando as coisas nos apertam, quando nos falta, irmãos, aquilo que é essencial, quando nos falta o básico, o que temos feito? Moisés não somente orou naquele momento, mas ele tinha uma vida de oração e sabia que Deus respondia à oração. A quem você recorre nos momentos de necessidade? Moisés desenvolveu intimidade com Deus, diálogo com Deus por meio da oração.
Sabemos que não tem sido fácil o tempo que estamos atravessando. Pessoas próximas falecendo, dificuldades batendo em nossas portas, o nosso psicológico abalado. Então, meus irmãos, mais do que nunca, conversar com Deus, orar com Deus, não se tornou apenas uma prática que deveria eu ter, mas uma necessidade vital para a minha relação com Deus. Eu devo orar. A oração em si é fortalecedora. Sabe por quê? Quando eu oro para alguém real, alguém que é verdadeiro, alguém que me escuta, alguém que é capaz perfeitamente de realizar a sua vontade, de fazer feitos poderosos, de suprir o que nós precisamos. Então eu oro tendo essa convicção. Olhe para Deus e serás grato. Estamos aprendendo algumas lições, então. Primeira, porque necessidades sempre vão existir. É uma razão para que eu devo olhar para Deus. Irmãos, para olhar para Deus eu devo evitar, me despojar da murmuração. Uma outra lição. A terceira lição, eu preciso orar. Se eu estou olhando para Deus, eu tenho que olhar para Deus por meio da oração também. E a última lição, irmãos, é que a minha atitude nunca deve ser de duvidar. Olha o final, versículo 7, do capítulo 17 de Êxodo, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Mas olha qual era o problema do povo. Qual era o problema aqui? Dúvidas. Será que Deus está conosco? Você imagina isso, né? A nuvem estava lá durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Deus estava ali presente. Eles estão perguntando: será que Deus está conosco? A dúvida no coração. Alguém que tem dúvida é alguém que está dividido. É alguém que não tem um coração íntegro a Deus, mas está dividido. A sua mente está dividida. A sua confiança está dividida. E isso era um problema. E aí Moisés, irmãos, aqui chamou aquele lugar de Massá e Meribá, para deixar claro, para deixar gravado que ali houve dúvidas, se Deus estava com eles. Moisés deixou registrado isso como no lugar da dúvida e da contenda contra Deus, onde tentaram o Senhor. De certa forma é impressionante, irmãos, até onde o povo pode chegar. Ficamos perguntando como era possível, né? Vendo todos os milagres, tudo aquilo, e o povo dizendo: será que Deus está conosco? As pessoas que viram tudo aquilo, que foram beneficiadas por Deus, experimentaram de milagres. Sabe qual era o problema delas? Não eram todas, é verdade. Não havia relacionamento com Deus. Elas de fato não tinham coração em Deus. Essa é a razão porque o coração era murmurador. Havia uma distância deles em relação a Deus. Os olhos deles estavam cegos para enxergar Deus ali presente. Os ouvidos estavam tapados para ouvir o Senhor. Muitos daqueles ali, irmãos, ficaram onde? No meio do caminho. Não entraram na terra prometida, porque nunca tiveram com Deus, embora tivessem no meio do povo. E nós? Estamos duvidando? Veja o ponto da nossa história, irmãos. Quase 3 milhões de mortes por essa doença. Não chega nem perto, né, da gripe espanhola, que foi quase 50 milhões, a estimativa de quase 100 milhões, não chega nem perto. Mas a pergunta é: Deus está conosco? É duro ter que passar por essas dificuldades, perdas às vezes, dúvidas, separações. Vemos e vamos sentir coisas. Mas a pergunta é: Deus está conosco? Deus está conosco. Ele está governando todas as coisas. Eu não posso ser incrédulo. Todos os momentos, irmão, devem produzir em nós reflexão, para até mesmo ver a minha aproximação de Deus, se é profunda. Não deixe que o seu coração duvide. Nós devemos nos agarrar no Senhor. Olhe para Deus e serás grato. Aprendemos aqui 4 lições. Primeira, há uma razão para olhar para Deus.
Necessidades sempre vão existir hoje e amanhã. Necessidade maior hoje é de saúde, né? Mas sempre vão existir necessidades. Eu devo olhar para o Senhor. Evite murmuração. Despoje-se da murmuração, porque a murmuração é uma incredulidade, é expressão. Me cega para olhar o cuidado de Deus completo por nós. Olhe para Deus. Também eu preciso praticar a oração. Quando surge necessidade, dificuldade, olhe para Deus, orando. E por fim, irmãos, a nossa atitude sempre deve ser crer e não duvidar. Deus está conosco, seja qual for o cenário. Deus está conosco. Que Ele nos abençoe e nos ajude a olharmos para Ele. Olhe para Deus e serás grato. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, realmente a olharmos para o Senhor. Porque quando olhamos para Ti, seremos gratos. Seremos gratos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor está presente. O Senhor nos tirou, Pai amado, da escravidão, dos pecados. E tem nos conduzido, ó Deus, até o fim. Até o descanso eterno. Nos abençoe, Pai amado, nos ajude a não desenvolvermos a murmuração, a incredulidade, mas a gratidão. Olhar para o que o Senhor é, para o que o Senhor fez, tem feito e fará. A confiarmos em Ti. Abençoe cada irmão aqui. Aqueles que vão, ó Deus, depois assistir. Abençoe cada um, porque o Senhor sabe que nós temos passado dificuldades. Temos ficado abalados, Senhor, tristes às vezes. Mas não deixa, Pai amado, que deixemos de olhar para Ti. Devemos olhar para Ti, porque isso vai produzir em nós sempre gratidão. Nos abençoe. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém.